que você sabe sobre Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto? Exatamente. 35 minas da Braskem, num espaço relativamente pequeno. Representa 5% da cidade, é bom frisar isso. Está bem distante da área do turismo, da área comercial. Está localizado o problema. Mas a gente vem sendo bombardeado por uma rede de fake news, subcelebridades, alguns até cômicos, que ganham dinheiro espalhando mentiras, ou fazendo piadinhas de mau gosto, ou inadvertidamente espalhando o que houve sem ter informação. Quando a gente quer uma informação precisa, a gente tem que ir para onde? Exatamente para a Coordenação Municipal de Defesa Civil, a do município de Maceió, que é quem está enfrentando o problema de frente desde 2018, quando as primeiras denúncias começaram a aparecer. 2019 passou a atuar efetivamente, em 2020 passou a ser uma realidade do que está acontecendo. Porque a gente ainda tem muitas dúvidas, porque algumas das informações e algumas das pesquisas, elas são bancadas pelos causadores dos problemas. Eu estou falando pela indústria, a petroquímica Braskem. Como é que se constrói 35 minas num lugar tão pequeno, sem mensurar o tamanho do problema que vinha pela frente? Meu entrevistado de hoje é o coordenador municipal da Defesa Civil, Abelardo Nobre, que vem trabalhando em duas frentes: abastecer a informação real do que realmente está acontecendo, o que a Agência Nacional de Mineração está fazendo, o que a Defesa Civil está monitorando, e combater na outra frente a fake news. Eu quero agradecer o senhor, primeiro, por o senhor estar aqui com a gente, e eu já começo com essa provocação. Se fala que nós temos 35 minas concentradas, que tem 19 ali dentro da Lagoa Mundaú, naquele trecho Bebedouro, Bom Parto e Mutange, e dessas 19, algumas estão nas margens, ali próxima à linha do trem, muito próximas a uma das outras. Elas estão realmente desmoronando, ou dá para falar assim, elas estão se estabilizando? Muito obrigado por você estar aqui. Sempre, para a gente, é uma satisfação a gente estar num espaço como esse para trazer, como você descreveu agora há pouco, as informações corretas, as informações das fontes que realmente produzem o conhecimento e têm responsabilidade justamente por esse conhecimento produzido, porque é ele que vai fomentar, podemos dizer assim, ou subsidiar as decisões governamentais efetivas para a região. Sim. Não é? Então, é claro que o risco de que outras minas venham a colapsar, como foi o caso da mina 18, ainda existe. Né? É algo que sempre existiu. Quando digo sempre, desde o momento em que a CPRM ela identificou que todo o processo ali de subsidência naquela região era causado pela mineração de salgema. Então, a partir daquele momento, né, aí se esclareceu, né, trouxe à luz, né, de conhecimento de todos, que havia ali 35 minas, algumas já tamponadas, outras pressurizadas. Naturalmente, né? Não foi tamponada por ninguém, ou foram por alguém? Não foram. E outras provavelmente auto-preenchidas, mas tinha algumas que não havia, podemos dizer assim, fechamento nenhum. Diante dos relatórios que você dispõe, que são relatórios, acredito eu, que verdadeiros, né? E dentro do que é possível ser verdadeiro, nós estamos falando de buracos, de perfurações que estão a 1 quilômetro de profundidade. Dentro do que você tem, quantas foram tamponadas no tempo certo e obedecendo critérios tecnológicos e que a literatura recomendava? Veja só, a gente trabalha muito na competência da Defesa Civil. Né? Então, a Agência Nacional de Mineração ela faz todo esse controle. O que é importante para a Defesa Civil é identificar o risco a qual a população está exposta e aí, é claro, tomar as medidas cabíveis a reduzir esse risco, a eliminar esse risco, a mitigar esse risco. Então, para a gente, o que é interessante nesses dados, essas 35 minas, é aproximadamente 19 minas que não tinham nenhum tratamento. Né? Não tinham, até o presente momento,
algo que pudesse mitigar esse risco. Quer dizer, 14 a gente pode dizer 14, exatamente. Não oferece risco? 16, vamos dizer assim. 16, perdão, 14 não, 16. Não posso dizer que não oferecem risco, porque quando você concentra 35, é claro que uma vai, vamos dizer assim, ajudando a outra a entrar, por exemplo, num comportamento de colapso. Não é? Sim. Como você bem falou no início, toda aquela área ali, colocando hoje o mapa versão 5, chega a 3 quilômetros quadrados. É bom lembrar que Maceió, o município de Maceió, tem 509 quilômetros quadrados. A área urbana de Maceió tem 115 quilômetros quadrados. Então, a gente está aí numa porcentagem aí bem menor do que 5%, às vezes chega, enfim. Porque e localizado, né? Bem localizado, né? Está bem concentrado. Eu estou fazendo questão de frisar isso para a gente não estimular aos espalhadores de fake news. Exatamente. Então, todo e qualquer cenário ali, né, a gente sempre vinha divulgando isso na crise da mina 18, vou falar crise da mina 18, era que justamente a gente tinha um cenário, né, que ia numa escala 1 a uma escala 10. Mas todos eles, o qual viesse a acontecer, ocorreria ali dentro daquela área, com repercussões, aí eu dizia, repercussões que hoje a gente não pode dimensionar na Laguna Mundaú. O impacto maior seria na Laguna. Na Laguna, exatamente. Mas, com relação a atingir outros bairros, de alguma forma, a levar esse risco para as pessoas que moram nas áreas adjacentes, não havia essa possibilidade. Várias vezes eu disse, pessoal, não há essa possibilidade. Eu ia te perguntar, não há essa possibilidade. Não há. E ainda não há. Hoje, o papel de defesa civil foi muito bem feito. E foi provado agora. Os bairros foram esvaziados. E foi provado agora. Né? Você tem hoje a prova de que nós temos tempo de previsibilidade, da gente ter previsão de quando, se vier a acontecer, quanto tempo a gente pode ter aí de tomar as devidas decisões. Né? O sistema que foi montado, ele é eficaz, né? Ele funciona. É claro que cada vez mais a gente vai sofisticar, cada vez mais a gente vai buscar tecnologias mais avançadas para que essa precisão ela cada vez seja maior e melhor. Né? Então, assim, é algo que a população pode se tranquilizar, que realmente trouxe para a gente um desgaste, uma força maior naquele período, para que a gente pudesse gerenciar e tranquilizar a população, foi as fake news. Né? Porque as fake news não estavam ali dentro do nosso plano de monitoramento. Aquilo que falaram que o tamanho de uma das minas era do tamanho do Maracanã. A mina 18, chegaram a dizer que a mina 18 tem uma cavidade do tamanho do Maracanã. Procede? Não, porque, primeiro... A cavidade, que tamanho você... Assim, para a gente entender a população... Tem números aqui. Veja só, o Maracanã ele tem 3 milhões e 100 mil metros cúbicos, certo? É o espaço do Maracanã. E, de forma tridimensional, você tem ali 3 milhões e 100 mil metros cúbicos de espaço. A cavidade, essa mina 18, ela quando estava na camada de sal, ela tinha 497 mil metros cúbicos. É algo grande, mas não é do tamanho do Maracanã. E quando essa cavidade ela começa a se deslocar para a superfície, ela vai perdendo espaço, ela vai perdendo volume. Por que ela vai perdendo volume? Porque o teto dela desaba. Ele estava ali comprimido, ele estava ali concentrado, ele estava ali bem compacto, e aí quando ele cai, ele perde e ganha volume. Então ele vai ocupando, vai auto-preenchendo. Então, ao chegar à superfície, nesse processo que a gente, eu li, acredito, mais de 16 mil páginas de relatórios, de estudos, de situações em outros países, e tenho a obrigação de continuar lendo e estudando, ela não chegaria jamais com essas dimensões na superfície. Também a gente não poderia calcular o quanto chegaria, mas jamais chegaria com essas dimensões. E mesmo chegando com essas dimensões, não teria condições nenhuma de chegar do tamanho do Maracanã. De 15 mil metros cúbicos. 3 milhões e 100 mil metros cúbicos. E nós estamos falando de 400... Quase 500 metros cúbicos. 500 mil metros cúbicos. Para quem está nos assistindo, o que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico seria uma caixa d'água de 1.000 litros. Nós estamos falando de 500 mil caixas d'água de 1.000 litros, nós estamos falando. E aí seria... Isso, o desmoronamento ali ainda está acontecendo, né? O que a gente
hoje analisa, é claro que falta alguns estudos. Esses estudos, eles têm que ser feitos no momento certo. A gente não pode fazer de forma soldada, a gente tem que fazer dentro de uma metodologia para que realmente aquele estudo, aquela análise, ela tenha realmente eficácia. É como se fosse realmente a medicina aplicada a um paciente onde você precisa diagnosticar aqueles sintomas. Então, você não pode fazer exames, muitas vezes, no momento errado, da forma errada. Tem que fazer tudo no momento certo, correto, para que o resultado seja realmente o mais consolidado possível. Então, a gente precisa fazer, está sendo feito, medições por batimetria. O que seria isso? Seria justamente medir o relevo submerso ali. Como é que está aquele relevo submerso? Ele está afundando mesmo? Não é? Ele já deve ter afundado, né? Você não tem mais o teto da cavidade. O teto da cavidade ali, vamos dizer que você tinha uma profundidade de 8 metros, né, da lagoa até o assoalho da laguna, e aí aquilo ali desabou. Sim. Certo? Ali desabou, então aumentou essa profundidade. Mas a gente precisa saber o relevo aqui. Como é que está essa forma no entorno, né? E esse entorno, esse movimento que a gente precisa identificar, eles poderia estar causando impacto em outras minas? A princípio, o que é que ocorre? Se fala na mina 20, 21, 35, tem uma análise que pode ser feita e vai ser feita, que é o sonar nessas outras minas, ou seja, por meio de um tubo, de um poço, se coloca esse aparelho e se consegue fazer esse sonar. Esse sonar vai nos dar aí imagens tridimensionais da cavidade. Como existem sonares que foram feitos anteriormente, e hoje se tem a figura dessas minas, com um novo sonar você vai verificar se houve influência ou não. Sim. É claro que hoje os instrumentos que estão instalados nessas outras minas não apresentam alterações significativas, né? Inclusive, assim, alguns sites de notícia aí colocar mina tal, o dado de piezômetro mostrou alteração, mina tal, o DGPS mostrou. Porque hoje muita gente, né, muitas instituições estão tendo acesso à plataforma de dados. E informações. Informações. Agora, é claro, tem que ter responsabilidade com essas informações, saber processar os dados. E aí o que ocorre? Aquela região ali, para quem está nos assistindo, é uma região instável. Naturalmente, antes das minas já era assim. Não, com as minas, a presença das minas, aquela área ali se tornou uma área instável. Sim. Geologicamente, você tem uma estrutura litológica ali que não, né, se fragilizou com a concentração dessas minas. Então, 35 minas numa área tão pequena. Pequena. Você tem ali próximo, você tem em cima também, né? Isso lhe causa estranheza? Bem, eu acredito... Eu sei que você está à frente de um órgão que trabalha com dados técnicos, né? Eu acredito que para a área, né, que foi delimitada para mineração, eu acho que foi inadequado, né? Acredito que... Muito inadequado, muito próxima, e foi isso que causou o processo de subsidência. Então, a área já frágil. Então, você ter, em algum momento, um DGPS que apresenta uma velocidade maior, você ter um piezômetro que vai mostrar uma alteração na pressão ali da cavidade, um inclinômetro que vai mostrar também alguma alteração, a interferometria apresentar alguma também alteração, para o fenômeno ali, para aquele processo ali, esses dados são comuns. Não seria comum se nada acontecesse. Sim. Agora, dizer que está na iminência de um colapso, que a qualquer momento outra mina vai colapsar, não, isso é um erro muito grande. Nós estamos partindo para uma situação... Dá para... antes de fazer essa pergunta, é importante fazer outra. Quem monitora essa área com equipamentos? É a Defesa Civil? Olha, nós temos todo um trabalho, todos os equipamentos para a Defesa Civil, e a própria Braskem também faz. Você tem uma sala de monitoramento. Essa sala de monitoramento, ela capta os dados que são transmitidos pelos equipamentos instalados na região. Quer dizer, se a Terra está ou não se movimentando. Você fala e eu tenho que ir traduzindo aqui para todo mundo entender. A cada 10 segundos, cada sensor, os 77 sensores instalados em toda a área, a cada 10 segundos, eles atualizam os dados que vão para a Defesa Civil. Vou repetir isso. São 77 sensores espalhados próximo às 35 minas. A gente tem alguns que estão um pouco distantes, porque a gente precisa tê-los como pontos de referência. Por exemplo, eu tenho um deles que está dentro do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, dentro do quartel. Por quê? Porque o quartel é um local onde o solo
não se mexe, né? É estável. É estável. É claro que você pode ter variações de até 4,9 milímetros por ano. Isso faz parte da calibragem do aparelho, ou da própria deformação do próprio planeta. É previsível. É previsível. Então a gente precisa ter alguns desses como se fosse nosso marco zero, para ele ser justamente a referência dos demais. Então, se, por exemplo, na defensiva você tem lá os gráficos, aí você tem o zero, que é um DGPS, e depois você tem os outros apresentando alguma movimentação. Sim. Com relação a qual? A esse que a princípio é o zero. Além da posição, é claro, dele quando instalada, que também é uma posição zero, a esse também. Aí nesses equipamentos você monitora o movimento do solo, se está se movimentando ou se está afundando. Pronto. Esses aparelhos, eles medem justamente essa movimentação, que pode ser horizontal ou pode ser vertical. Vertical, exatamente. Agora, é claro, eu tenho outros aparelhos, outros instrumentos, né? Como, por exemplo, os sismógrafos, super importantes. Os tremores, que a população recentemente diz que sente. Ocorreram tremores? Ocorreram tremores, né? Agora com intensidades que aquele dia 20, dia 21, nós tivemos 2 tremores que foram sentidos pela população, né? Então, porque eu vi gente tentando negar, profissionais de empresas, acho que ligado à Braskem. Não ocorreu, a população está impressionada. Mas ocorreram os tremores. Ocorreram os tremores. É claro que quem pode ter sentido são as pessoas que moram em edificações com uma certa quantidade de andares, né, nos andares mais superiores, por conta do efeito pêndulo. Então, qualquer tremor embaixo você sente. Mas é algo assim que, a princípio, para a gente é um indicador de um processo de estabilidade, mas tem que ser somado com outros indicadores para ter um diagnóstico, eu vou falar diagnóstico, para as pessoas entenderem melhor, para que a gente possa ter um diagnóstico como nós tivemos no dia 29, de que havia ali a iminência de um colapso da mina 18. Porque nós somamos as informações, né, dos sismógrafos. Esses tremores foram aonde? Justamente nas proximidades da mina 18. Ah, 18, né? E então, não é próximo àquelas residências que ficam... Não, o epicentro era ali. O que ocorre? O sismo é uma onda, é um evento que faz com que se dissipe energia por ondas sísmicas, né? Sim. Então, essas ondas, elas tendem a chegar à superfície para se dissipar por completo e chegar a zero. Então, é claro que as pessoas que estivessem mais próximas dessa superfície, ou estivessem, como eu falei, em prédios, né, em andares mais altos, puderam sentir. Agora, é claro que a intensidade desses tremores causados por esse processo que nós temos ali, jamais chegará a um patamar de uma intensidade na escala de magnitude local a derrubar uma edificação. Sim. E nem provocar a subsidência de outras minas? Não, aí isso já não posso garantir. Mas qual era o medo das pessoas? As pessoas ligavam para lá, se tiver um tremor de 2 graus, 2,5, vai derrubar o prédio. Não há condições de dissipação de energia. Você pode sentir, mas por mais que Maceió não foi construída para esse tipo de fenômeno, mas não derruba prédio. Ali, a concentração de elementos, né, de fatores que possam gerar sismos, microsismos, ou sismos até positivos, não tem capacidade de gerar tremores similares ao que acontece no Peru, que acontece no Chile. Porque esses tremores que acontecem nesses outros países, Japão, Índia, no Haiti, são tremores causados por movimento de placas tectônicas. A Braskem, do 2018, 2019, atribuía, a gente já sabe hoje que são as minas, mas atribuía tudo que está acontecendo hoje, que está bem mais claro hoje, a movimento das placas tectônicas. Os equipamentos que os senhores têm, mantêm nesses locais, indicam isso? A placa tectônica está se movimentando? O que se tem ali são falhas geológicas, que é diferente de placas tectônicas. Né? A borda das placas tectônicas mais próxima de nós está muito distante. Uma está na Cordilheira dos Andes. Então não tem nada a ver, né? E essas falhas geológicas poderiam provocar... Agora, essas falhas geológicas, a gente já tem um outro entendimento, né? Eu tenho um doutorando em geologia, tenho um doutor em geologia. Quem faz parte da sua coordenação?
Quem são os profissionais? Eu tenho 2 geólogos, tenho 2 geógrafos, tenho 2 meteorologistas, tenho 4 engenheiros civis. Todos pós-graduados? Todo mundo tem pós-graduação. Tá, e eles indicam o que sobre a falha geológica? Aí as falhas geológicas, elas podem, como é algo indireto, a gente entende que elas podem ter sido reativadas por conta da presença das minas, da instabilidade que as minas causaram. Então, na verdade, essa teoria ela precisa ser mais discutida. Essa teoria ela realmente necessita de mais estudos. Mas já estão estudando ela? Já. Só que assim, as 35 minas poderiam ter abalado a falha geológica. E essa falha geológica, quais são os efeitos que ela pode gerar futuramente? Só o processo de subsidência. Então, por isso que a gente não se debruça em buscar uma causa que não seja essa questão da presença das minas. Porque para o entendimento da Defesa Civil, a população de Maceió, que ali foi realocada, estava exposta a um processo de afundamento do solo causado pela mineração. Esse é o fato conclusivo. O fato. Então, assim, a gente não vai... Então, vamos buscar se falha geológica. Não. Essas foram as primeiras explicações que foram dadas para se livrar do problema. Antes de entrar na defesa, eu também li alguma coisa com relação à questão de água potável, né? de poços de água. Que chegaram a mencionar também, porque foram poços de água, que ali também era um reservatório natural de água da chuva. Tem alguma coisa a ver? Também não. A gente vê que se houvesse uma certa influência com relação à questão de poços de água ou aquelas áreas abaciadas ali perto do Pinheiro, a dimensão do processo de subsidência ele seria muito mais restrito. E aí quando você percebe... Quer dizer, um poço de água ele pode provocar subsidência, né? Grande parte dos fenômenos de subsidência encontrados pelo mundo são causados justamente pela extração de água, né? Pela explotação de água. Isso em vários países do mundo. A maior ocorrência é justamente por esse excesso de retirada de água dos lençóis freáticos. Mas no caso aqui de Maceió, ficou não bem... Tem nada a ver. Não há dúvida. Você acredita que nós estamos conversando aqui há 20 minutos? Ele já me avisou lá que de 10 minutos. Eu vou aproveitar o máximo de você e agora, porque aonde tem a informação verdadeira, né? Você tem uma sala que monitora, que é essa sala de alerta, é sala de alerta que fala, né? A sala de monitoramento. A sala de monitoramento que está com os equipamentos na área, monitorando o solo 24 horas, Natal, Ano Novo, Réveillon, Carnaval. Não, tudo. 24 horas. Não tem folga? Não tem folga. Quem é que abastece a Agência Nacional de Mineração? Quem é que abastece o Instituto Estadual do Meio Ambiente, os órgãos de fiscalização e controle com informação? É a coordenação municipal? Quando é requerido, sim. Mas quem detém essas informações é vocês. Só que também a Agência Nacional de Mineração, que é um órgão federal, que tem a prerrogativa legal de fazer também essa fiscalização, o acompanhamento do praticamente das minas, ela também tem a sua fonte de produção de conhecimento e de informações. Também com equipamentos? Eu acho que por relatórios. Equipamentos a gente... E os relatórios quem emitem? Os consultores, né? A Braskem também, né? Encaminha para ela. Ela tem um repositório lá, ela tem a Agência Nacional de Mineração. Ela recebe também esses relatórios. Mas também quando a Defesa Civil há um requerimento por parte desses outros órgãos da Defesa Civil, é claro que a gente também envia os nossos relatórios. Hoje, o que a Agência Nacional de Mineração informa a Defesa Civil Municipal? Os relatórios também com relação ao status de preenchimento das minas. Porque como a Agência Nacional de Mineração aqui chancelou o projeto, vamos dizer assim, de solução para aquela área, com relação ao preenchimento das minas por material sólido, ela que detém primeiramente essa informação. E aí nós somos alimentados periodicamente por esses relatórios. E pelos relatórios da CPRM, nós temos informações de que 16 já estão preenchidas. A princípio, totalmente não, né? Porque havia, por exemplo, nesse momento agora, o andamento do preenchimento, se eu não me engano, de 4. Né? 5 já tinham sido preenchidas, mas 4 estavam em andamento. Inclusive, a própria mina 18, ela estava já iniciando os trabalhos para preenchimento. Está tudo parado. E aí lá, parou tudo. E até, inclusive, a gente, em algumas reuniões, inclusive com o governo do Estado, enfim, a gente colocou que algo a ser feito para que no futuro não venhamos a sofrer o que nós estamos sofrendo agora,
é que no momento que houver segurança, esse processo de preenchimento, ele retorne. Porque você só tem aí dois caminhos. Né? O caminho de permitir que aconteça novamente e não fazer nada, que seria algo extremamente negligente. E o outro é que quando há segurança e tecnologia para ser feito, se faz. Já há segurança para preenchimento de mina? Até agora não. Há previsão? Acredito que agora em 2024 possa retornar. A retomar de preenchimento de quantas minas? 5? De 3 e possivelmente, a gente aguarda a Agência Nacional de Mineração também se pronunciar e outros também que possam também receber essa tecnologia. As minas foram perfuradas não foi pela Agência Nacional de Mineração, foi pela antiga empresa de recursos naturais, né? E elas, qual tem sido a posição nelas? Tem ajudado em alguma coisa? Olha, sempre também, quando a Defesa Civil requer também, faz seus requerimentos de informação, a gente sempre é bem atendido. Recursos né? minerais, né? Só que, como eu disse a você, a gente não faz um trabalho de pesquisa, né? A gente faz um trabalho de identificar o risco que a população está exposta, monitorar esse risco e ajudar o poder público a tomar as decisões corretas para salvaguardar a vida dessas pessoas. Agora, como ele já me falou que eu só tenho 5 minutos, uma entrevista com ele é pouco, né? Eu também acho. Eu estou conversando aí, eu sei que tem muita gente me vendo do outro lado. Para a gente ter uma compreensão, resumindo essa conversa, das 35 minas, 16, elas não oferecem risco, é isso? Veja só, vamos lá o risco. Você não tem um risco dessas 16 entrar em colapso. Não há esse risco. Não há esse risco. 16 já está descartado. Eu posso dizer isso tranquilamente. Tranquilamente. Das 35, 16 não há mais risco de colapso. Quem diz isso não é a Bellato, são os equipamentos. Os equipamentos, os relatórios. Né? Agora, relatórios da Agência Nacional de Mineração, relatórios da Braskem. Da Braskem também e de outros consultores. E de outros consultores. Nós temos pesquisadores internacionais aí atuando nisso. Sim. De onde? Itália, Alemanha. Alemanha e Itália. Consultores em mineração, né? Especialistas. Exatamente. São empresas ou órgãos públicos? São institutos, né? São institutos, se eu não me engano, um deles é público e os outros são privados. Mas são especialistas em fazer esse monitoramento no mundo. Mais ou menos 4, 5? Por aí, viu? 4, 5 por aí. Que estão acompanhando todo esse trabalho aqui. Todo esse trabalho. Das 16, nós não temos o risco das 19. Agora, o que é que ocorre? Vamos lá. Essas 16, você não tem um risco de colapso. Eminente. Mas... É como você costuma dizer, eminente... Ou potencial. Ou potencial. O potencial porque você tem ali várias minas que não foram preenchidas ainda, existe o risco potencial. E uma delas, um dia também colapsar. Agora, o risco iminente é quando ela apresenta um comportamento que diz, estou subindo. Aí passa do potencial para o iminente. Então, quer dizer que ele está nos dizendo que a curto prazo nós não temos esse risco eminente, porque todas estão sendo monitoradas. E as outras 19? 4 foram preenchidas. Essa também, o risco é iminente. 5 preenchidas. O risco é iminente. Você tem 7 por aí que foram pressurizadas, ou seja, foi colocado água, ar, e o tubo foi fechado e colocado um piezômetro. Então está fechado. Está fechado. 7 fechadas, 4 também fechadas. 5 preenchidas por material sólido, 12, e aí você tem mais 4 aí para serem preenchidas. Das 12, hoje, efetivamente, 4 são risco eminente ou potencial? Essas outras 4 é risco potencial. O que ele está dizendo para a gente que tem 4 minas que junto com a 18 pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a 18. E essas minas ficam aonde? Ficam próximo da 18. Da 18. Isso já é assunto consumado. Elas, juntando as 4, elas têm uma dimensão de 15 mil metros cúbicos? Não, tem bem mais. Bem mais. É bem maior do que o Maracanã. Não, aí é bem menor do que o Maracanã, né? Nenhuma delas consegue chegar. Eu acredito que se você pegasse as 15 originalmente, as 15 não, desculpa, as 35, você teria o Maracanã. Sim, aí o Maracanã, você teria. as 35. Né? Mas assim, de forma individual, não. Agora, é claro que aí você até fez essa pergunta, e eu terminei não respondendo. É bom lembrar que toda essa tecnologia, todos esses serviços, softwares, as licenças que hoje estão disponíveis para a Defesa Civil de Maceió,
fazem parte de um termo de cooperação chancelado pela Força Tarefa, pela Justiça. Sim. Ou seja, não é um processo de doação da Braskem, é um processo de cumprimento de uma obrigação. Agora, cabe ao poder chancelada pela Justiça. Pela Justiça. Federal e estadual. Estadual e federal. Cabe, é claro. Quer dizer, a Braskem não está fazendo bondade nenhuma para o estado de Alagoas. Ainda tem que ressarcir muito mais. Então, que fique bem claro, nós temos independência no nosso trabalho. Ah, é muito bom. Entendeu? Porque, para encerrar, porque ele já me avisou que o tempo acabou, a gente vai chamar ele, pode ficar tranquilo, mais vezes. Para encerrar, vocês não são dependentes, tem que fazer alguma coisa porque a Braskem está bancando tudo. São livres para apontar o que é real ali na história. Exatamente. Como Defesa Civil de Maceió, nós temos total independência nas nossas decisões, nas nossas análises e no nosso compartilhamento de informações. Para concluir, esses bairros não existem mais. É uma pena, né? É uma pena. A gente, infelizmente, sabe que esse processo deve durar ainda muitas décadas, porque por mais que aquelas outras 16 minas não apresentem risco de dolinamento, mas o processo de subsidência, de acomodação do solo, vai continuar ainda durante um bom tempo ainda. Eduardo, é sempre uma honra entrevistar você do fundo do coração. Muito obrigado. Perdemos.